Ananias e Safira, Atos 5. Quero olhar com você esse texto. Eu não vou ler, mas você lê na tua casa. No finalzinho do capítulo 4, um homem piedoso chamado Barnabé vai vender a sua propriedade e vai deitar toda a arrecadação que ele arrecadou por esta venda aos pés dos apóstolos, para que eles vendessem, para que eles distribuíssem entre os pobres. E a Bíblia diz que era tão voluntário isso, que não havia ninguém de situação difícil à igreja, ou seja, a igreja vivia uma prosperidade verdadeira. Mas Ananias e Safira, e eu disse para você, à medida que a igreja cresce, vão crescendo também os problemas, isso mesmo. E começa a surgir o primeiro problema aí dentro da igreja, porque Ananias e Safira, eles olham isso e vão lá, vendem a sua propriedade, escondem parte do dinheiro e chegam ao pé dos apóstolos e dizem assim: vendemos também e está aqui toda a quantia. Vale lembrar, irmão, que não era uma obrigação da igreja, dos membros da igreja primitiva, venderem as suas propriedades e entregarem aos apóstolos. Não, eles faziam isso de um modo voluntário, não era uma exigência que eles tinham que vender de modo algum. Tanto é que isso acontecia esporadicamente, vinha uma hora, eu senti de Deus, vinha e tal, mas não era uma exigência, vocês têm que vender tudo, e não, de modo algum, nunca foi. Mas era algo voluntário, algo que partia do coração, com voluntariedade. Lógico, quando isso acontecia, como aconteceu no caso de Barnabé, houve ali, a igreja houve impacto, os irmãos ficaram felizes. Entra em cena Ananias e Safira, que eles queriam também ter esse mérito, mas eles tinham alguns problemas. E aí eu quero pensar com você alguns elementos principais do pecado de Ananias e Safira. Por quê? Ananias e Safira e o salário da ambição. Isso é muito complicado, porque toda ambição tem um salário, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, alguns elementos principais desse pecado, eu quero pensar com você. O primeiro, a cobiça. Eles cobiçavam honra e glória na igreja, ao mesmo tempo que cobiçavam dinheiro, ou seja, eles queriam honras e glórias na igreja e queriam também a cobiça, a honra e glória que o dinheiro dá. Então isso é um perigo. Eles queriam ser honrados, mas não queriam pagar o preço por isso. O segundo ponto é a falta de fé, ou seja, a falta de fé, irmão, ela está quase por trás de todos os pecados do crente. Porque, irmão, se você não fizer por fé, não adianta. Algum motivo contrário a esse que não seja fé, que não seja voluntariedade, está por trás. Então a causa pode ser boa, mas a intenção não, percebe? A causa pode ser boa, mas a intenção não. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, a falta de fé. Um terceiro ponto do pecado deles, que foi o desejo de honra. Eles queriam receber o louvor que os heróis recebem, todavia sem esforços e sacrifícios. Ou seja, queriam o louvor que os heróis têm, mas sem pagar o preço, sem abrir mão, sem renunciar. Irmãos, a igreja está cheia de pessoas assim, que querem receber o mérito, mas sem pagar o preço para tal. E isso é perigoso. E o quarto ponto, a hipocrisia. Ou seja, o desejo de ser visto, de ser virtuoso, sem pagar o preço de ser. Ou seja, eles queriam ser sem pagar o preço de ser. E isso é a essência da hipocrisia. Por quê? Porque literalmente a palavra hipócrita, ela quer dizer ator. Ou seja, um hipócrita está sempre representando um papel que de nada tem a ver com a sua verdadeira personalidade. Então a hipocrisia era um problema muito grande na vida de Ananias e Safira, e que resultou na sua morte. Quando eles vêm entregar a sua oferta, primeiro eles combinam, primeiro vem o esposo, e ali, olha, está aqui, o que Pedro diz? Por que você deixou Satanás fazer isso com você? Se você vendesse, não era teu? Por que você deixou Satanás incitar isso no teu coração? Não mentiste a homem, mas mentistes a Deus. E jaz aí a porta aqueles que vão levar o teu corpo à sepultura. Ananias cai duro na hora, porque ele brincou com coisa séria. Não demora muito, chega a sua esposa, era um combinado. Olha aqui, o meu esposo deixou o dinheiro, você viu? E ele pergunta, Pedro ainda pergunta, foi por essa quantia mesmo? Foi por essa quantia? Ou seja, ela ainda tinha uma oportunidade de se arrepender. E ela continua na prática, querendo enganar a Deus. E ela vai cair dura, como seu marido caiu.
E aí Pedro diz aí, os homens que acabaram de sepultar o teu marido chegaram aí, e você também vai. E houve um grande temor na igreja, e grandes sinais, prodígios, maravilhas aconteceram, e a igreja cresceu. Irmãos, o Senhor Jesus ainda é o dono da igreja. Cuidado, cuidado com as práticas mentirosas, cuidado com a vida de hipocrisia, cuidado em representar ser aquilo que na verdade você não é. Ande em perfeição diante de Deus. Claro que nós temos as nossas dificuldades, estamos buscando, eu sempre ensino em aula, nós temos uma placa bem grande pendurada em nosso pescoço, em reforma. Nós estamos em reforma sim, em hipocrisia não. Em reforma sim, em hipocrisia não. Seja verdadeiro, porque Deus, Ele não se deixa escarnecer. Irmãos, ainda a palavra não nos chegou à boca, e o Senhor já conhece. A palavra do Senhor é apta, ela penetra na divisa da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e as intenções. Ou seja, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. Então, muito cuidado. Esse foi o pecado de Ananias e Safira. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, então a notificação já chega aí para você. Tá bom?